Saudações, caro telespectador. Está no ar a primeiríssima edição do programa 3600 Segundos, o mais novo programa da televisão de Moçambique que vai juntar no mesmo fórum para debate em 1 hora estudantes finalistas para os graus de licenciatura, mestrado, doutoramento e também investigadores das diversas áreas do conhecimento e do saber aqui a nível das universidades moçambicanas. Como bem disse, o programa tem como objetivo central a divulgação desses trabalhos e, por que não, interligar as empresas com vista a associar o útil ao agradável e, por que não, a desenvolver o nosso país. O nosso programa será de 1 hora e contaremos com um painel bastante ativo que será constituído pelo nosso comentador residente, o Dr. Rodrigues Fazenda, e também por convidados proeminentes que todos os dias que formos ao ar farão-se presente para fazer parte do nosso programa e, por que não, também para nos ajudar a dar mais dinamismo ao nosso programa, contaremos com estudantes finalistas das diversas universidades. Hoje, contamos com estudantes finalistas dos cursos de Biologia e Química da Universidade Pedagógica e também de Biologia e Saúde da Universidade Eduardo Mondlane. Desde já, vou pedir que os meus convidados do painel principal possam se apresentar e dizer um pouco mais de si sobre a sua área de trabalho, há quantos anos trabalham e qual é o seu objetivo enquanto funcionários e, por que não, aqueles que trabalham para o desenvolvimento da nossa ciência e tecnologia. Saudações, peço que se apresente para o estimado telespectador. Eu sou Rodrigues Fazenda, sou docente universitário há 24 anos e todos os dias faço docência e, por outro lado, gestão a nível das instituições de ensino superior. Sou também membro do Conselho do Ensino Superior por inerência de funções e, por outro lado, formado em várias áreas de saber, contabilidade e auditoria, informática, bioestatística, gestão e sustentabilidade social e desenvolvimento. E estarei no programa durante muitas e várias edições. Obrigado. Muito obrigada. Sim. Peço que certifique se o microfone está ligado. Pode-se apresentar. Boa tarde. Alfredo Dick, sou investigador assistente do Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica, uma instituição localizada no distrito da Mancha, aqui em Maputo, e faço parte da direção do CID. Sou o chefe de departamento de investigação nesta instituição. Estou a trabalhar no Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica já há 10 anos e tenho licenciatura em Química, mas fiz mestrado em Química de Produtos Naturais. Muito obrigada. Temos uma mulher no nosso painel. Sim, pode se apresentar o seu nome e a sua função. Boa tarde, obrigada. Meu nome é Delfina Chachuaio, sou docente e investigadora na Universidade Eduardo Mondlane, na Faculdade de Ciências, no Departamento de Ciências Biológicas, afeta a seção de Botânica. Trabalho já desde 2017 na Universidade Eduardo Mondlane. Muito obrigada. Sim, tem as horas. Bom dia, meu nome é Neto Fernando Fazenda, sou funcionário do Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica há 10 anos. Agora desempenho as funções de administrador no Centro de Investigação do mesmo centro. Exato. Muito obrigada. Está feita a apresentação do nosso painel principal. Eventualmente, assim que se abrir o debate, poderão conhecer os estudantes que também fazem parte do nosso programa. Hoje temos como tema de debate a contribuição para o conhecimento e validação de práticas tradicionais moçambicanas no tratamento da malária. É um trabalho para obtenção de grau de mestrado desenvolvido pelo estudante Alfredo Dick, que, como já sabe, já cá se apresentou. O trabalho foi desenvolvido no distrito da Moamba, que tinha como objetivo central averiguar até que ponto as práticas tradicionais, ou seja, o uso de medicamentos tradicionais, podem contribuir para a cura da malária. Vamos agora acompanhar um apontamento de reportagem para melhor compreendermos como é que foi feito esse procedimento de pesquisa sobre este fenómeno bastante interessante para a nossa sociedade. Acompanhe. A equipa de 3600 segundos visitou o Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica, CID,
criado pelo Conselho de Ministros através do Decreto 60/2008, de 30 de dezembro. Centro criado com o objetivo de promover e desenvolver a etnobotânica através de investigação científica, desenvolvimento tecnológico e produção de bens com base em plantas para o benefício das comunidades. O CID tem a sua sede na Vila Municipal da Namaacha, a cerca de 78 km da cidade de Maputo. Conta com um total de 20 funcionários, na sua totalidade jovens. Alfredo Salomão Dique, sou investigador assistente aqui no Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica. José Domingos Simão Mazus, farmacêutico. Sila Joana, técnico agrário, formado no Instituto Agrário de Chimoio. Joaquim Rafael Bier, sou investigador estagiário do Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica. Este centro atua em 4 áreas fundamentais, nomeadamente plantas medicinais, plantas nutricionais, plantas oleaginosas e plantas aromáticas. O laboratório do centro dispõe de equipamentos de alta gama que conferem a qualidade das pesquisas efetuadas e possui várias espécies de plantas com potencial medicinal, nutricional, aromático, farmacológico, oleaginoso, ornamental, entre outras. Que desafios são encarados pelos investigadores para a coleta de plantas nas comunidades, material que permite os seus experimentos, e como é que têm retornado os resultados das experiências a essas comunidades? Quando estamos a fazer este trabalho de levantamento de informação, eles têm nos facultado isso, tanto a parte medicinal como na parte alimentar. Como a comunidade recebe o vosso feedback? Engana ele, é uma câncer. O papai em cama está fica mesmo. Fica eteca, ita fica chana no bene, kuini, muka, renseca na ina, kwa ulumanga angala tefre mukombete. Kama ngaya buosha avisar. Hakuna mlamu. Vile familia ina ndona riba nyingi vele. Ifama fika etsama kuma into kwa kutiba ina inkatira nawe. Akunumitsa nhlamulo yamwe. Ava ikhipela mfoto yako leo kama ngafanga ko Portugal yayitseleka, nishikise shinde, matiko banyingi mashomari machumwamba. Mbe primeiro lugar. Vai uyisela. Que parcerias acha que deviam catapultar a área de pesquisa em Moçambique? Para as instituições, quer do Estado, quer privadas, abrirem-se para parcerias, abrirem-se para cooperações e poderem aproximar umas às outras. Podia, por exemplo, aproximar-se a uma empresa e apresentar-se esses resultados. E apresentar-se alguma ideia de um produto. E essa empresa ser capaz, por exemplo, de financiar um estudante de doutoramento ou de mestrado e que esse estudante vai desenvolver um produto em parceria com esta empresa. Conselhos para os mais jovens e os demais para este setor? As pessoas devem aprender cada dia, aproximarem-se daquilo que é a natureza, aquilo que eles têm à sua volta, aproveitar, porque temos muita coisa boa que não aproveitamos. O apelo seria, em primeiro lugar, gostar desta área da investigação, ter sempre o bichinho ou a curiosidade, o espírito de questionar. De acordo com o seu estatuto orgânico, o CID tem como as seguintes atribuições: realizar a investigação científica no domínio da etnobotânica, a promoção e transferência do conhecimento científico, uso efetivo, conservação, cultivo, desenvolvimento tecnológico, comercialização e industrialização de plantas em coordenação com outros setores. O CID tem ainda como as seguintes atribuições: a promoção do registro de plantas e procedimentos para garantir a defesa do direito de propriedade intelectual na área de etnobotânica, incluindo os detentores do conhecimento tradicional, e a coordenação das atividades de investigação no âmbito de etnobotânica, de modo a fomentar iniciativas interdisciplinares e intersetoriais. Importa destacar as seguintes competências do CID: promover, coordenar e executar a investigação científica na área de etnobotânica, proceder à divulgação e à disseminação dos resultados de investigação obtidos, bem como a sua aplicação em benefício das comunidades, desenvolver banco de dados contendo a informação sobre a etnobotânica, promover o desenvolvimento de pequenas e médias empresas baseadas na produção no campo da etnobotânica, em coordenação com outros setores e, por fim, desenvolver mecanismos para a captação de financiamentos para desenvolver as suas atividades.
Muito bem, após termos acompanhado a este apontamento de reportagem que dá conta sobre as atividades levadas a cabo pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica, situado no distrito de Namaash, vamos pedir com que o representante do CID possa tecer algumas breves considerações sobre alguma coisa que eventualmente possa não ter sido questionado. Qual é a essência principal do CID enquanto entidade que desenvolve pesquisas relacionadas às plantas nativas? Sim, o Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica surge no momento em que, quando o governo se apercebeu-se da riquíssima diversidade vegetal que nós temos aqui em Moçambique e cria o Centro de Investigação e Desenvolvimento Etnobotânica para exercer atividades de investigação na área de etnobotânica, de pesquisa, para transformar em tecnologias, desenvolver produtos e transformar disseminação desses produtos para a população de Moçambique. Atualmente o Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica só faz a recolha de plantas a nível da província e cidade de Maputo ou em todo o país? Em todo o país, nós já fizemos a recolha, já fizemos em todo o país, no âmbito da tabela de equivalência alimentar. Foi em 2000, se a memória não me falha, em 2010, que abrangeu todo o país e foi elaborada a tabela. E agora estamos a trabalhar mais na cidade de Maputo ou na província de Maputo devido à escassez de recursos para o deslocamento para outras províncias. Mas para outras províncias e para outras províncias. E como é que é? A pesquisa tem surtido os efeitos desejados? No documento que eu li do Dr. Alfredo Dick, dava conta de que em África existem aproximadamente 1.500 plantas e que, infelizmente, no nosso país apenas 800 é que foram alvo de estudos até agora. O que é que pode estar a fazer com que, num manancial de tantas plantas, somente 800 já tenham sido propriamente encontradas na natureza e tendo sido também alvo de estudo? Primeiro é preciso fazer-se um mapeamento, fazer-se levantamento etnobotânico. E acho que pode ter sido feito com outras instituições. É preciso fazer-se uma base de dados. Quais são as plantas que foram estudadas ou não. Então, dali fazer-se um levantamento a todo o país. Então, para termos o registro das plantas. Exato. E agora é difícil dizer se foram estudadas todas ou não, mas de certeza que poucas foram estudadas. Muitas não foram estudadas. Exato. Sim. Ok, muito obrigada. Vamos dar continuidade. Vou pedir ao Dr. Rodrigues Fazenda, o nosso comentador residente, para que tece algumas observações e também contribuições em torno da reportagem que acabamos de ver sobre o desenvolvimento, porque não de pesquisas, do Centro de Investigação de Desenvolvimento Etnobotânica. Dr. Fazenda, tem a palavra. Naquilo que nós podemos perceber e nas conversas tidas lá no CID, quando deslocamos ao terreno, apercebemos-nos que, fora de fazer esse levantamento e mapeamento das plantas que nós temos a nível nacional e a criação da base de dados, interessam-se também por reparar daquilo que é o grau de utilização dessas plantas, quer pelas comunidades rurais, quer principalmente são as comunidades rurais que usam essas plantas para a diversidade de situações, para a cura de doenças, para a alimentação e na busca ou de nutrientes ou mesmo para aquilo que é a alimentação diária. E é daí que o CID lança-se para a investigação efetiva de planta a planta, no intuito de poder encontrar o valor nutricional, a sua composição química, o que pode ser extraído dali para o benefício das comunidades, para a produção de medicamentos, entre outras coisas relevantes que podem ser úteis para a sociedade.
E também podemos constatar que o CID é um centro que depara-se com, apesar de ter tecnologia de ponta, há falta aqui de dois lados principais, financiadores e, por outro lado, clientela. Porque se eles, em algum determinado momento, encontram ou extraem um determinado nutriente que efetivamente deveria ser reproduzido para o benefício das pessoas e dos cidadãos, no intuito de fazer face a algumas carências da saúde individual, como o caso de pessoas que têm nível de concentração muito baixo do cálcio, do magnésio, entre outro tipo de minerais, por exemplo, que são extraídos a partir das plantas. O CID, no que nós nos apercebemos, não tem recursos neste preciso momento, por exemplo, para poder converter esse seu resultado em cápsulas, por exemplo, que poderiam depois ser comercializados para o bem da saúde dos cidadãos. Por outro lado, o CID, relativamente às plantas medicinais que vai descobrindo, vai estudando, entendemos também, ou observamos, que tinha essa falta de interligação com outras entidades que provavelmente deviam dar a continuidade de algum trabalho que eles têm. Por exemplo, se eles encontram uma determinada planta e que essa planta tem um valor que ajude a produzir um determinado medicamento. Exatamente, doutor Entendemos Fazenda. aqui que há um fosso entre o resultado deles e aqueles que têm de produzir os medicamentos. Exatamente, as plantas são muito importantes mesmo, porque de quase todos os medicamentos provêm das plantas e, como disse o doutor Fazenda, faltam recursos simplesmente para transformar a planta no seu estado natural, para torná-lo ele em cápsulas e, por que não, para comercializar. Mas agora nós vamos falar diretamente com o Alfredo Dick para saber mais ou menos qual foi o seu objetivo principal ao fazer este trabalho de pesquisa e também de levantamento de produtos usados no tratamento da malária, qual foi o seu público-alvo e quais são as implicações, ou seja, o que pretende atingir com o trabalho por si desenvolvido. Dick, gostava de saber qual foi a principal razão que o motivou a fazer esse trabalho de pesquisa sobre as plantas medicinais em Moçambique? Mais uma vez, boa tarde e muito obrigado pela questão que é me colocada. Bem, de princípio, quando estava a fazer o meu trabalho do fim do curso, apenas foi mesmo pensar em terminar o curso. Terminar o curso em mestrado de Química de Produtos Naturais. Mas depois fui me apercebendo que, não, na verdade, o estudo de plantas medicinais aqui em Moçambique é um trabalho que está sendo muito limitado. Então, o que se precisa agora é tentarmos estudar muito mais as plantas, não apenas termos as plantas, termos a identificação botânica, mas também temos que fazer essa parte de estudo da sua composição, no sentido de validarmos as práticas tradicionais, isto é, o que os praticantes da medicina tradicional fazem cá em Moçambique, de modo que essas receitas ou essas plantas possam ser indicadas para o tratamento de certas pessoas com uma certa segurança, pois o que acontece agora é que as pessoas usam esses medicamentos, mas não tem estudos científicos que comprovem a sua, como se diz, a sua ação medicinal. Sim. Exato. De tantas doenças que podia ser alvo do seu estudo, o porquê da malária? Bem, escolhi malária porque é uma das doenças que mais cria problemas à saúde aqui em Moçambique. E se nós formos a ver, de tantas pessoas que vão ao hospital, mais de 40%, diz a literatura, mais de 40% são por questões relacionadas à malária. E outra questão é que esta malária atinge mais a crianças menores de 5 anos, assim como mulheres grávidas. Então, isto é uma preocupação enorme para o nosso país. Então, como uma forma de contribuir para a valorização daquilo que nós temos, pensei exatamente em estudar as plantas que a comunidade tem como um recurso natural. Ele tem abundante e não usa praticamente. Ou se usa com muitas dificuldades ou com muitas limitações.
E quais foram os desafios que enfrentou a quando da recolha de dados? Porque, de acordo com o documento que eu pude ler, teve que fazer alguns inquéritos e também levantamento no seio de praticantes de medicina tradicional. Teve que, em algum momento, de convencê-los a dar alguma entrevista? Como é que foi o processo? Bem, aqui surge uma dificuldade muito maior entre o investigador e o praticante da medicina tradicional, pois em Moçambique é visto que a medicina tradicional não é valorizada. Então, os praticantes em si, eles ficam-se encolhidos quando alguém aparece, eles não são abertos. Só depois de uma certa confiança com este investigador é que se abre, depois começam a dar a informação que o investigador precisa. Então, o que é necessário, antes de mais, é que tenhamos esta questão de criarmos confiança ao praticante de medicina tradicional. Eles dificilmente dão a informação a qualquer pessoa, pois também há uma questão aqui que talvez seja da questão colonial, em que as pessoas não vão ao médico tradicional de uma forma, como se diz, eles vão às escondidas, as pessoas não vão de uma forma aberta. Sim. Então, os médicos tradicionais em si têm essa informação, eles são tidos como não pessoas que são pessoas que não têm tanto valor na sociedade. São marginalizados. Exatamente, são marginalizados. Então, isso faz com que eles não sejam abertos, não colaborem com muita facilidade. Mas depois de um trabalho aturado com eles, nós fomos descobrir que, na verdade, são pessoas normais como nós. Só têm esse dom dessa prática que não é valorizada. E não, então, esse trabalho, um dos objetivos é exatamente valorizar os praticantes da medicina tradicional. Valorizar os praticantes da medicina tradicional e as suas práticas, pois, se isto estudado, um dia desses podemos ter medicamento que seja capaz de suprir algumas questões de saúde que nós temos cá em Moçambique. Atendendo e considerando também que a maior parte dos comprimidos provém de plantas, não é? Exato. Na verdade, uma boa parte de medicamentos que hoje em dia são produzidos é na base de plantas. Se não é, no entanto, que o princípio ativo extraído como tal, este é sintetizado na base deste princípio ativo. O que hoje em dia a medicina convencional faz é, na verdade, pegar esses estudos de plantas que se faz com extratos de plantas, transformar em medicamento convencional. O que difere um medicamento convencional de um medicamento tradicional é que o convencional tem apenas um único princípio ativo, enquanto que o da medicina tradicional é uma composição muito enorme, são muitos compostos, são muitos princípios ativos que lá existem. É a única diferença que nós temos. E outra coisa é que esse trabalho exige muito, porque temos que estudar, além da parte curativa, temos que saber se também estas plantas são tóxicas ou não. Exato. Esta tem sido uma das dificuldades, porque é um processo muito longo, não é de dia para a noite que conseguimos ter o resultado. Tá bem. Doutora Delfina, a nível da academia, já apareceu algum estudante com algum interesse também por estudar um pouco sobre as plantas nativas? Se não, como é que tem sido o vosso papel enquanto educadores e fazedores também de decisões para tornar o estudante mais curioso e também querer suscitar nele essa vontade de pesquisar sobre um pouco da nossa botânica? Obrigada. A nível do nosso departamento, que é o Departamento de Ciências Biológicas, temos um curso de licenciatura que é em Biologia e Saúde. Nós temos recebido estudantes que têm feito pesquisas de licenciatura neste âmbito e alguns têm participado em certos projetos de pesquisa que nós temos desenvolvido em parceria com outras instituições. Portanto, nós temos verificado nestes poucos anos em que estou que muitos estudantes têm interesse nesta área da botânica e a sua aplicação na saúde, respectivamente sobre a medicina tradicional, e anualmente nós temos realmente recebido estudantes que têm feito estes trabalhos, principalmente no nosso departamento na área de etnobotânica, no sentido de conhecer as práticas tradicionais inerentes ao uso das plantas.
Exato. Realmente o painel está bastante motivado e a trazer muitas novidades sobre o assunto, bastante pertinente. Mas antes, já uma questão que claramente o telespectador que está aí em casa deve estar a se colocar. O que quer dizer etnobotânica? Qual é a sua aplicação? Gostava mesmo que o representante da CIDE, uma vez que é a instituição que faz um trabalho aturado sobre este assunto, nos explicasse mais ou menos em termos linguísticos mais claros, para o cidadão mais leigo poder compreender, afinal de contas, o que quer dizer etnobotânica? Sim. Etnobotânica é uma ciência muito complexa, onde estão envolvidas muitas áreas de saber. Então, ela estuda é uma área que estuda as plantas, de uma forma geral. Pode ser medicinal, ornamental, oleaginosas, enfim. É uma área multidisciplinar, complexa. E muitas vezes as plantas têm de ser estudadas a nível local, ou seja, são plantas nativas, atendendo e considerando que o etno vem de algo que nos é próximo, não é? Mas, enfim, o programa ainda vai decorrer e, com certeza, muitas e outras questões vão poder aqui ser respondidas pelos nossos convidados e também recebermos contribuições da nossa plateia. Por agora, vamos acompanhar mais um apontamento de reportagem que dá conta sobre o depoimento das pessoas que fizeram parte do processo de pesquisa desenvolvida pelo Dr. Alfredo Dick. Falamos aqui das pessoas inquiridas, dos funcionários também do CIDE que colaboraram diretamente para que essa pesquisa pudesse ser possível. Vamos acompanhar esse apontamento de reportagem. Até já. A equipa do programa 3.600 Segundos visitou o distrito da Muamba, situado na parte norte da província de Maputo, a 75 quilômetros da capital do país, ligado pela Estrada Nacional número 2 e a Estrada Nacional número 4. O distrito, fitogeograficamente, está incluído na região sudano-zambezíaca, no domínio das savanas e florestas sul-africanas, com as seguintes formações vegetais: a floresta de baixa altitude, florestas arbustiva e matagais. E por ser detentor destas potencialidades dos recursos florestais e faunísticos, o distrito conferiu a escolha do Dr. Alfredo Salomão Dick para a coleta das amostras da planta Terminalia cirícia para o estudo laboratorial. Na atividade de rastreio do trabalho do mestrado do Dr. Dick, o programa 3.600 Segundos teve como porta de entrada o Hospital Distrital da Muamba Sede, que trabalha em parceria com os praticantes da medicina tradicional para, junto destes, perceber até que ponto estes utilizam as plantas para o tratamento de diversas doenças, incluindo a malária. Meu nome é Evelina Francisco Nhapene. É Carlos Raimundo Matonso, armatador, distrito de Muamba. Minha dona Cecília Armando. Minha Rosa de Fátima Simba. Sabemos que vocês usam as plantas para o tratamento de doenças. Por exemplo, esta planta diante de nós, como é que se chama e quais as doenças que pode curar? Ansinhalo. Nge phambili ka wena xoxi inkonola. A xihlahla lexi xi dá mavabyi man'wana ni man'wana. Qual é o processo de transformação que ocorre nesta planta para tornar medicamento para a cura da malária? Ou tshela hi tlhasa hi ku gangandzela podi na wa ha tsakama. Swi veka lomu emagabineti ti nga tindhumbini ta hina hi ya eka lomuya ndlwini lomuya ntengo loko li pela u swi mbonya swi woma hi ndzhuti wa yindlu lomuya ndzeni. E como é que fazem o diagnóstico do paciente? Kumara phedzedzedze ku hisa ka muzimba twa nhloko twa ku dzedzedze. A malária mani masintomas. Podi yena a vuya a rurhumela, a twa nhloko, a hela ntamu. No caso em que o tratamento tradicional não resulta, ou seja, não consiga curar os pacientes, os praticantes da medicina tradicional têm feito? E khomisana ni va xibedhlele ni mapapela lawa va ma vitanaka swa ku giya do 20. Hi mi tsalela phepha ku ni maphepha swa ku hi nyikiwa ka wona swa ku la tenke loko munhu a fikile mi tsalela phepha on 10 famba na yena mina fika a nga ha foli xibedhlele. O paciente pode tomar em simultâneo remédio tradicional e convencional? And then makinina ni murhi wa xichangana no podi u nwa hi nkarhi wa wun'we porque a reação la minchumu leswa dosi a wu nga ta swi tiva praticamente swa ku lani ni pfuniwe hi makinina kambe ni pfuniwe hi murhi lowu. Como é que fazem a dosagem do medicamento para os pacientes? Pode ni ku chela 2 litros ou 5 litros. Mas ka murhi lowu a wu tlakula hi 5 litros hinkwayo lowu phuza. U chela njhe maledo ka kopo swikopo ngeteta
pode chinga teta so pode chinga amete danyo na futhi usubone uphuza shimishwe fika nini madanzweni loko i le xibebetana a wu nge n'wi nyiki a mpimo wa kopo u teka xipun'wana kambe ntapa liya yitsongo ya xibodlhelana u phuzisa n'wana swa ku a kota yini a ku va swi tlhantlheka. E qual é o tempo de prateleira do medicamento tradicional e como conseguem notar que o medicamento já não está em condições para administrar aos pacientes? A murhi wa hina a wu vhamanga ku u heta n'hweti ka bodlhela loko u wu prepararile i xipimo xa vhiki or masiku manharhu. Swi fani ni makina swi hambana ku ni makina ku nyika umasemana na hina ku ni murhi lowu wa umasemana kuze ku ndlula umasemana a wa ha tirhi ende wa tirhi wu ti tirha sinale wona wa nimbuluka swa ku se lowa wa ha tirhi. Para yi nga heli misinya swi lava swa ku loko u fika u cela u nga wu dlayi. Swi lava ku u kela kumbe u susa 2 kumbe u susa 3 mas u swi vona swa ku ti salile ta ku não pode nsinya ovo. A presente reportagem enquadra-se na análise da dissertação do estudante da Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, Delegação de Maputo, para a obtenção do grau de mestre em Química de Produtos Naturais. Dr. Alfredo Salmão Dique, investigador do Centro de Investigação e Desenvolvimento em Etnobotânica, realizou seu trabalho de campo sob o tema Contribuição para o conhecimento e validação de práticas tradicionais moçambicanas no tratamento da malária. Exatamente como podemos verificar no apontamento de reportagem que acabamos de acompanhar, a nossa natureza é rica e existem lá diversas plantas que podem ser exploradas mesmo para combater algumas enfermidades que, porque muitas pessoas não têm acesso ao hospital por se localizar distante das suas residências, recorrem muitas vezes aos praticantes da medicina tradicional. E podemos também verificar que muitas vezes esse trabalho é acompanhado de supervisão entre os médicos convencionais e os médicos tradicionais. Depois desse apontamento de reportagem, vamos declarar aberto a sessão de debate em que os estudantes que fazem parte da nossa plateia podem sim tomar da palavra e fazer algumas questões, tanto para o nosso dissertador, nesse caso Alfredo Dique, como também para o restante dos convidados que fazem parte do nosso painel. Peço que façam de forma organizada, levantem a mão e digam qual é o seu nome, o curso que está a seguir, e também qual é a questão que tem para que nós possamos registrar e, posteriormente, pedir que os nossos painelistas possam responder às vossas inquietações. Tendo em conta também que é um programa que quer tornar a vida do estudante finalista mais leve, acreditamos que este processo de troca de perguntas e respostas vai facilitar a vocês, como estudantes que estão para começar as vossas carreiras enquanto investigadores, possam melhorar. Sim, temos alguém com alguma questão? Peço para que se identifique e que também diga o curso que está a fazer e qual é a questão que tem. Boa tarde, chamo-me Lúcia Sandra, faço curso de Biologia e Saúde e estou no 3º ano. Gostava de saber, uma vez que acompanhei na reportagem que ia terminar e a selícia é usada para o tratamento da malária, eu gostava de saber qual era o composto químico ou o princípio ativo desta planta que ajuda no tratamento da malária. Muito obrigada. Certo. Sim, mais alguém? Peço para passar o microfone para a colega aí ao lado. Meu nome é Adilência. Adilência, sim. Adilência Mataveia, estudante da Universidade Eduardo Mondlane, curso de Biologia e Saúde. Desculpa, doutor, de que gostava de saber se depois do levantamento etnobotânico dessa planta, especificamente a terminária serícia, qual foi o estudo que foi feito? Se limitou-se apenas no estudo fitoquímico ou atividade antimicrobiana, nesse caso, atividade antimalárica, né, desta planta? E gostava de saber também, após o estudo dessa planta, se é que houve nenhum estudo, gostava de saber se houve a divulgação dos resultados para os praticantes de medicina tradicional. Sim. Muito obrigada. Tenho mais uma mão ali atrás, sim. Não se esqueça o seu nome e o curso. Boa tarde, meu nome é Valeriano Xixava,
Sou estudante finalista do curso de licenciatura em Biologia e Saúde na Universidade Eduardo Mondlane, concretamente no Departamento de Ciências Biológicas, Faculdade de Ciências. Bom, eu pude acompanhar aqui o debate e tive algumas dúvidas. E a primeira dúvida uma vez feito o estudo, né, da terminária serícia, nesse caso Conola, eu gostava de saber se o estudo, de certa forma, ajudou a determinar uma dose exata ou efetiva, uma vez que os praticantes de medicina tradicional, eu creio que das instruções que dão, não se sabe ao certo qual a quantidade que se deve tomar, se essa quantidade pode vir a ser tóxica para o paciente, nesse caso atendido, e etc. Então, gostava de saber se o estudo conseguiu determinar essa parte, a quantidade exata ou a dose exata desse medicamento após ser extraído, preparado e para o consumo do paciente. E a outra questão, a última nesse caso, uma vez que o estudo aborda, que é um assunto importante, em que a terminária serícia ela pode curar a malária ou a cura da malária, uma vez que esse estudo é divulgado, a sociedade saiba disso, digamos que eu creio que há uma probabilidade dessa planta, por muito ser usado, né, ela possa, digamos, entrar em extinção. Gostava de saber, uma vez essa planta é importante, há um estudo ou o que pode ser feito para que possamos, digamos, aumentar a sua abundância na natureza, porque é extremamente importante para a nossa sociedade. E obrigado. Sim, vamos dar uma pausa nessa primeira fase de questões para dar espaço que o nosso convidado, nesse caso o dissertador Alfredo Dick, possa responder às questões levantadas por 3 estudantes, nomeadamente Lúcia, Adelência e Valeriano. Dr. Dick, a colega Lúcia, vou assim chamar porque é estudante, perguntou como é que era feito esse processo de recoleção do composto químico que lá faz parte e como é, não sei mais ou menos explicar, penso que o doutor pode muito bem ajudar. Bem, o estudo feito identificou compostos chamados taninos hidrolisados como maioritários nesta planta, neste extrato desta planta, mas existem outros compostos que podem também, juntamente com estes taninos hidrolisados, serem responsáveis pela atividade antimalárica. Não é só os taninos de forma individualizada. Então, aqui há aquilo que se chama sinergismo. Então, a existência de tantos outros compostos também pode influenciar que esta planta seja responsável por esta atividade antimalárica. Aqui gostaria de salientar um fator que talvez faz com que a medicina tradicional seja diferente da medicina convencional. É que na medicina convencional usa-se apenas um único princípio ativo para tratar uma certa doença. Se é para tratar dores de cabeça, é paracetamol, que é o tal princípio ativo. É só um único composto. Mas aqui a medicina tradicional é uma mistura de muitos compostos. Então, o que se deve fazer é mesmo estudar-se a composição desta mistura ou deste remédio, neste caso, para ver quais são os outros compostos, além do único composto, que nós podemos pensar que é o responsável. Podemos apanhar uma mistura de tantos outros compostos que podem, ao mesmo tempo, influenciar de uma ou de outra forma para o tratamento desta doença. Neste caso aqui fez-se esse estudo e determinamos os taninos hidrolisados como os maioritários, mas também existem outros compostos minoritários que também podem, de uma certa forma, influenciar para o tratamento da malária nesse extrato. A outra questão tem a ver com a atividade antimalárica dos compostos encontrados na silícia, penso que é isso. Sim. Eu por acaso estava aqui a dizer que esses compostos são os taninos hidrolisados, mas não de uma forma individualizada, porque a existência destes como maioritários, nós pegamos os taninos
eram dois compostos, um era os que eram maioritários, era o ácido gálico e o ácido elágico. Foram dois compostos que eram maioritários. O que nós fizemos é tentar testar esses compostos já purificados para vermos se eles sozinhos são capazes de eliminar o plasmódio ou não. O que aconteceu é que vimos que não é na totalidade. Por isso que nós chegamos a essa conclusão de que não eram só esses compostos que eram responsáveis pela atividade antimalárica. Eles são, sim, eles dão uma parte para o tratamento, mas não é na totalidade. Porque o que se fez é que comparou-se o nosso resultado do nosso extrato, por exemplo, da planta, com a quinina. A quinina é um medicamento já usado como terapêutica no Sistema Nacional de Saúde. Então, usamos esse como nosso padrão para compararmos o nosso resultado, o resultado do nosso extrato ou da nossa planta com o resultado deste comprimido que já é usado nos hospitais. Exato. A pergunta do Valeriano dava conta que depois de ter feito a pesquisa, uma vez que muitas vezes os médicos tradicionais fazem a dosagem sem ter em conta se é uma criança, se é um adulto, o estudo serviu para dosear qual é a quantidade adequada de acordo com a idade? Exato. E nós não chegamos a esta fase, pois eu não fiz o estudo da toxicidade. Para chegarmos à dosagem, primeiro temos que saber qual é a toxicidade desta planta, porque as doses têm a ver com o grau de toxicidade. Isto é, se eu sei que esta planta é tóxica, então para uma pessoa de uma certa idade, recomendaria, por exemplo, uma certa quantidade. E eu não cheguei a fazer a toxicidade, por isso esta parte, por acaso, é uma das partes que deve ser feita, ou se existir alguém interessado ou que tenha essa capacidade de continuar com esse estudo, devia-se fazer o estudo de modo a fazer a toxicidade e daí íamos ter as doses ideais indicadas para cada faixa etária. Exato. A questão que se segue, penso que não é muito para o Dr. Dick, mas tem a ver com que trabalhos têm sido feitos para evitar que essas plantas possam não entrar em extinção, uma vez que são plantas antigas. Quem pode responder isso, acho que é o senhor Fazenda, que é representante do CID. Que trabalhos o CID tem feito de modo a garantir que determinadas plantas que foram usadas, não só pelo Dr. Dick na sua pesquisa, como as outras, não entrem em extinção? Sim, em relação a terminar a serícia, nós ainda não temos evidências dos riscos, porque para nós chegarmos, essa planta está em via de extinção ou a pressão é maior em função as informações que existem. Ainda não temos, mas o CID em si está a trabalhar com uma planta que é o Alburgia salutaris, que é uma planta que está em via de extinção, porque a pressão é maior, os praticantes de medicina, o uso é massivo. Então, o que nós fizemos? Nós estamos a multiplicar essa planta, e com sucesso, porque outras instituições não conseguem multiplicar. E multiplicando essas plantas, devolvemos às comunidades. Naquelas zonas, por exemplo, Matutuíne, onde chegamos nas comunidades, devolvemos as plantas para os praticantes irem usando, para multiplicar as plantas. Então, em relação a terminar a serícia, nós não temos informação e ainda não estamos a multiplicar essa planta. Vamos ver. A única planta que estamos a trabalhar com ela é a Alburgia salutaris. Estamos a multiplicar e devolver às comunidades. E em relação ao estudo do colega Dick, eu queria salientar que o SIDA agora não recomenda o uso dessa planta, apesar de ser provada que tem atividade ativa para, quer dizer, o estudo prova que tem composto ativo para o tratamento de malária. Como nós estudamos a toxicidade, e o CID não recomenda até agora o uso da planta. Certo, vamos devolver de novo a palavra aos nossos estudantes. Penso que há mais estudantes que queiram fazer algumas questões ou contribuições. Peço que se identifique, diga que curso está a fazer e deixe ficar a sua questão ou contribuição. Boa tarde, chamo-me Vânia Mombe, estudante da Universidade Pedagógica e estou a fazer o curso de Biologia. Quanto à contribuição ao tema sobre a contribuição das plantas medicinais em Moçambique, acho muito pertinente que se façam, visto que são
praticamente usados para o alívio e a cura de várias doenças. E sobre o trabalho que o Dr. Dick está a fazer, ou esteve a fazer, tenho uma curiosidade sobre a extração dos princípios ativos que nós fazemos no laboratório e os princípios ativos extraídos pela comunidade. Será que a extração alcoólica que se fez no laboratório e a extração aquosa que a população usa extrai a mesma concentração dos princípios ativos? Exato, mais uma questão mesmo para a gestão de tempo, sim. Boa tarde, chamo-me Eleonora Nvumba, estudante do curso de Biologia e Saúde na Faculdade de Ciências da Universidade de Eduardo Mondlane, Departamento de Ciências Biológicas. O doutor, por acaso, falou da quinina. Eu tinha uma dúvida em relação à reportagem. Na reportagem, um dos praticantes de medicina tradicional falou, não consegui acompanhar na legenda, mas ela falou de quinina. Então, queria saber se esse conhecimento, se essa denominação está correta ou por que ela falou de quinina ao falar da terminária, se a quinina faz parte ou não. Exato, penso que já estamos sem tempo mesmo para questões. Doutor Fazenda, após esse debate aqui promovido, tem alguma consideração a tecer sobre o aspecto ligado ao uso das substâncias que foram alvo de estudo no tratamento da malária pelas sociedades rurais do nosso país? Muito obrigado. De princípio, queria voltar um bocadinho atrás, simplesmente para dizer o seguinte, que a malária, como todos sabemos, ela vem a partir da picada do mosquito Anopheles e ela tem efeitos muito graves para as pessoas, começando ainda desde febres, vômitos, até a fase aguda, em que pode criar dificuldades respiratórias e outro tipo de alterações. Para o nosso país, por exemplo, se formos a reparar, em dezembro, segundo dados do Ministério de Saúde, houve mais de 600 mil casos de malária e agora, em março deste ano, tínhamos perto de 930.632 casos. Significa que a prevalência de malária ainda é um desafio muito enorme. Há vários estudos, como o caso de uma bunda que estudou muito a malária em Moçambique, falando sobretudo por causa do plasmódio, o coura, que na América do Sul, que reparou a situação de muitas populações que tinham problemas da malária ser assintomática, o que era muito grave por longo tempo, Dial Branco e tantos outros que estudaram no Gabão, em Zanzibar e tantos outros locais. E que há um fato constatado que é muito importante, é que, por exemplo, uma criança que sofre de uma malária frequente durante algum período um pouco mais longo, o que acontece é que ela depois fica com um problema de desempenho, quer na aprendizagem da língua, quer da matemática. Significa que não estamos a falar de uma coisa que é muito grave, o que quer dizer que este estudo, no meu ponto de vista, se o Dr. Dick tiver que ir para o lado que ainda resta aqui, analisar o nível de toxicidade, será muito importante para que, em algum determinado momento, se as autoridades de saúde também entenderem que há um enquadramento, possa se produzir um medicamento mais eficiente que a quinina. Certo. Vou agora pedir algumas considerações bem rápidas mesmo para a gestão temporal. Doutora Delfina, gostou do debate? Como é que se sentiu? E o que acha que o estudo vai contribuir para o nosso país? Muito obrigada. O debate foi muito útil, principalmente para valorizar esta área que é relacionada com o estudo das plantas. Penso que o estudo do Dr. Dick é muito importante, muito pertinente para a nossa sociedade, visto que a malária é um problema de saúde prevalente aqui em Moçambique. Portanto, nós nos propomos a realmente continuar a fazer estudos em colaboração com o CIDA, a UEM tem feito estudos e realmente potencializar esta área de modo a trazer resultados para a sociedade. Obrigada. Dr. Dick, considerações finais? Bem, como sendo o primeiro programa que está sendo gravado, eu
queria mesmo convidar a televisão de Moçambique a continuar a fazer esse tipo de debates que acho que são muito interessantes, pois há muitos trabalhos como este meu que estão escondidos e eu acho que a partir daqui nós podemos muito bem termos esse apoio ou, além disso, é uma forma de divulgarmos trabalhos científicos de modo que alguém que se interesse possa pegar neste ou outro trabalho, continuar de modo que tenhamos um resultado final ou uma conclusão, termos um produto já feito. Exato, doutor. Fazendo considerações finais? Simplesmente dizer que a todos os outros interessados, o programa existe, enviem os teus trabalhos com o nível de investigação desejado para permitir que haja mais debates e saibamos o que as academias produzem, para que também tenhamos essa proximidade, quer para cativar aqueles que ainda são ainda estudantes, para poderem se potencializar, quer mesmo a nível das empresas e outros para buscar esses trabalhos para implementação prática. Exatamente. Infelizmente, não conseguimos explorar todos os assuntos que têm a ver com este tema, que era o nosso alvo de debate, e porque o assunto é realmente bastante pertinente, nós fazemos promessa de voltar a pesquisar e, por que não, a trazer convidados cá para o nosso programa numas próximas edições para discutirmos sobre este assunto. Agora eu vou fazer algumas questões ao Dr. Fazenda. O que é que o programa nos reserva nas próximas edições? Parece que teremos rubricas novas, pois não? Sim, teremos rubricas novas. A primeira rubrica vai tratar do Minuto do Investigador, em que nós vamos mostrar alguns investigadores, ou vai aparecer um investigador a falar quem ele é, a área que investiga, quais são os interesses, quais são os resultados que ele já conseguiu apurar ou quando é que divulga os resultados. Exato. Nos espaços. Exato, muito novidades. Ainda teremos aqui no nosso programa 3.600 segundos. Não perca na próxima edição mais um programa para debate que vamos trabalhar com o tema Television in White Space. Portanto, quanto a mim, resta-me dispensar com promessa de voltar numa próxima oportunidade. Não se esqueça, fique em casa, proteja-se a si, proteja Moçambique.